Pronto, então eu passo a palavra para a apresentação do Murilo, do trabalho de conclusão dele. Então fica à vontade, Murilo, você tem 15 minutos para fazer a apresentação. Beleza. Obrigado, professor, obrigado pela banca, por aceitar o convite, estar aqui presente, estar contribuindo com o trabalho. Pretendo ser bem breve, tá? No entanto, eu não sei se eu vou conseguir. Bora lá. Então, meu nome é Murilo Henrique Faria, né? Sou aluno do último ano do curso de Educação Física e vou estar apresentando o trabalho de conclusão de curso intitulado Simetria durante a iniciação do andar em pessoas com doenças de Parkinson, orientado pelo professor Fábio Augusto Barbieri. Bom, primeiro eu inicio do porquê que a gente deve estar discutindo o início do andar nessa população. E nesse vídeo ele deixa bem claro, né, que logo em que a pessoa inicia o andar, a gente já tem a fase de congelamento do andar, que é como se a pessoa tivesse com o pé congelado ao chão e tivesse com dificuldade para estar iniciando o andar. A gente percebe também essa posição um pouco mais anteriorizada, né? Então esse acaba sendo um dos sintomas mais incapacitantes para a doença de Parkinson, por conta de uma redução na velocidade do passo, de um déficit do equilíbrio e também um déficit nos ajustes posturais antecipatórios. E o que seriam esses ajustes posturais antecipatórios? São essas oscilações que a gente costuma fazer tanto de um lado para o outro, que seria no sentido médio-lateral, quanto para frente e para trás, que seria no sentido anteroposterior. E na doença de Parkinson, esses ajustes que a gente faz, que é qualquer, então, ajuste antes de qualquer movimento evidente do pé para iniciar o andar, acaba sendo mais longo e fraco para essa população. Nessa imagem, esse pé que eu trouxe aqui, dá para a gente identificar como que isso acontece na doença de Parkinson. A gente vê que nessa linha amarela, quando comparado aos outros dois grupos, que é idoso saudável e jovem saudável, a gente vê que para o idoso com doença de Parkinson isso acaba sendo um pouco mais, numa menor velocidade, e acaba sendo mais fraco, o que dificulta esse início do andar. E por que isso acontece? Porque há alguns déficits do circuito motor, principalmente lá nos núcleos da base, e nesse corte do mesencéfalo já dá para a gente perceber, que no idoso saudável a gente vê a deposição aqui ainda de neurônios dopaminérgicos, produzindo a dopamina, e quando se tem a doença de Parkinson a gente já não mais identifica esses mesmos neurônios disponíveis. E essa falta de dopamina acaba levando a alguns déficits, déficits como, por exemplo, a instabilidade postural, a ascinesia, que seria essa ausência de movimento, ele tentar, mas não conseguir fazer o movimento, e a unilateralidade dos sinais e sintomas motores, que seria a assimetria, que é essa diferença no desempenho motor entre os lados corporais. Então, um lado ele tem mais dificuldade que o outro, necessariamente. No entanto, um estímulo atencional pode estar modulando esses ajustes posturais antecipatórios, como, por exemplo, a presença de um obstáculo. Ele pode estar aumentando a ocorrência desses ajustes posturais antecipatórios e talvez alterando alguns parâmetros espaço-temporais e também da atividade cortical, e, consequentemente, melhorando essa assimetria na execução com um membro mais afetado ou com um membro menos afetado. No entanto, ainda na literatura, é pouco conhecido sobre essa iniciação do andar com diferentes membros na presença de um obstáculo. Por isso que a gente objetivou investigar a simetria desses ajustes, então essas oscilações que a gente faz antes de iniciar o andar, dos parâmetros espaço-temporais e da atividade cortical, durante essa fase de início do andar em pessoas com doença de Parkinson, quando comparadas ao grupo controle. Verificamos também o impacto de um obstáculo durante a iniciação do andar na simetria desses parâmetros em pessoas com doença de Parkinson. Então, o que a gente espera com isso? Que essas pessoas com doença de Parkinson, elas irão apresentar uma maior assimetria nos parâmetros mencionados anteriormente, durante essa fase de início do andar, e que o obstáculo, embora seja um obstáculo, ele irá provocar uma diminuição da assimetria nas pessoas com doença de Parkinson, porque a gente julga que ele possa ser usado como uma dica visual e não apenas como um obstáculo para ser ultrapassado. Para tanto, então, foram recrutados 15 pessoas do grupo controle, 16 pessoas do grupo doença de Parkinson, especialmente do projeto Ativa Parkinson, que é realizado na Unesp, na cidade de Bauru, e foram estabelecidos alguns critérios de exclusão e alguns critérios de inclusão, como, por exemplo, o indivíduo ele não podia ter idade abaixo de 50 anos, e como critério de inclusão ele tinha que ter um diagnóstico de um neurologista. A fim de determinar qual é o membro preferido, no caso do grupo controle, já que ele não tem um membro mais afetado, e sim um membro preferido, era lançada uma bola em direção a ele, e o pé que ele fizesse o passe nessa bola seria definido como membro preferido. Já para o grupo doenças de Parkinson, foi determinado a partir do índice
de simetria entre os membros através dos itens 20 a 23 e 25 e 26 da UPDRS-3, parte motora da escala. E o que a gente realizou, então? Como que foi feita essa tarefa? Cada participante ele realizou 20 tentativas de iniciação do andar, randomizadas entre si, né? 4 condições, desculpa, randomizadas entre si. Então, sendo 5 para cada condição, 5 tentativas para cada condição. E o que eles faziam em cada uma dessas condições? Primeiro, eles iniciavam sobre uma plataforma de força com os olhos fechados. Após o comando prepara, eles abriam os olhos. E após o comando vai, eles iniciavam a tentativa. Eles caminhavam durante 8 metros numa plataforma. Tudo bem? E as condições foram divididas da seguinte forma. Então, no momento, eles iniciavam com o membro mais afetado, no caso do grupo doença de Parkinson, em outro momento, com o pé menos afetado no caso do grupo doença de Parkinson. Né? E isso só mudava, né, essas mesmas condições eram realizadas na presença de obstáculo. Quanto aos momentos que foram analisados, então o que a gente analisou de tudo isso foram os APAs, né? Então, como eu disse, são esses ajustes posturais que são realizados em cima da plataforma antes de qualquer movimento evidente do pé. Há essas oscilações para se iniciar o andar. E era considerado o passo 1 no momento em que o participante ele retirava o calcanhar da plataforma e já colocava o calcanhar desse mesmo pé ao solo novamente. O passo 2 foi definido com a chegada desse pé ao solo e com a chegada do outro pé ao solo também. Foi utilizado para aquisição dos dados cinemáticos 10 câmeras Vicon, né, que analisaram as variáveis de comprimento, largura, duração, o tempo em que a pessoa fica em suporte simples e duplo e a velocidade do passo. Foi analisado também através da plataforma de força, com uma frequência de aquisição em 200 Hz, as variáveis do centro de pressão, o deslocamento e a velocidade no sentido antero-posterior e médio-lateral. E para a atividade cortical, já que a gente também analisou como que foi a atividade cortical dessa população, ela foi realizada através do EEG, com uma frequência de coleta em 1024 Hz, e foram analisadas as seguintes bandas de frequência, delta, teta, alfa, beta e gama, nas respectivas frequências. E o índice de simetria foi utilizado para todas as variáveis analisadas. Quanto à análise estatística, o que a gente fez? O nível de significância foi mantido em P menor de 0,05 para todas as variáveis. Para responder o primeiro propósito, que não envolvia o obstáculo, foram realizadas as ANOVAs, né, grupo DP versus grupo controle, em separados para os períodos de iniciação do andar, né, então APA, passo 1 e passo 2 para tentativa livre. Já para tentativa com obstáculo, foram realizadas 3 ANOVAs two-way, né, com a condição grupo condição, livre e obstáculo, para cada período de iniciação do andar com medidas repetidas para o último fator. E o que a gente encontrou? Primeiro eu vou estar explicando como que eu vou estar apresentando esses resultados, porque foi bastante coisa que a gente encontrou. Primeiro eu vou estar falando sobre as tentativas livres, e assim que eu falar, já vou logo estar discutindo elas, para depois estar apresentando o que a gente encontrou com a presença do obstáculo. Então, primeiramente, na tentativa livre, para os ajustes posturais antecipatórios, a gente encontrou que tanto para o deslocamento antero-posterior quanto para a velocidade médio-lateral, o grupo controle acabou sendo mais assimétrico que o grupo doença de Parkinson. Quando a gente olha para a atividade cortical, ainda nessa mesma fase de início do andar, a gente vê que isso se inverte. Quem acaba sendo assimétrico, nesse caso, é o grupo doença de Parkinson. A gente vê que na tentativa livre, ele acaba sendo mais assimétrico quando comparado ao grupo controle, né, para as regiões occipital e frontal nas bandas teta e alfa. Ok, Murilo, e quando a gente olha para o passo 1 e para o passo 2? O passo 1, a gente não encontrou uma assimetria, né, para essas tentativas livres, no entanto, para o passo 2 a gente encontrou para a velocidade, o DP acaba sendo mais assimétrico na tentativa livre, quando comparado ao controle, no entanto, para o suporte duplo, isso se inverte, o GC, que no caso é o grupo controle, desculpa se eu me referir assim a ele, e o grupo DP, quando eu falo DP, é referente ao grupo doença de Parkinson. Ok, e quando a gente olha para a atividade cortical, ainda nessa fase de passo 1 e passo 2, a gente vê que o mesmo acontece, né? A atividade cortical acaba sendo mais assimétrica em todas as regiões para o grupo doença de Parkinson quando comparado ao grupo controle. Então, tanto frontal, quanto sensório-motora, quanto occipital, né? Aí só é dividido para o passo 1, sendo sensório-motor e frontal, passo 2, frontal e occipital, todos para a banda teta. Beleza, sintetizando então tudo isso que eu acabei de falar.
o DP ele não teve uma assimetria motora dos ajustes posturais antecipatórios, o que para isso, para a gente, acaba sendo uma surpresa, já que durante essa fase do andar, há alguns prejuízos na doença de Parkinson, como, por exemplo, uma ausência ou uma pouca atividade desse músculo aqui, que fica bem na tíbia, o tibial anterior. Tá? A gente, na doença de Parkinson, ele tem pouca excitação, o que acaba não favorecendo, né, prejudicando os ajustes posturais antecipatórios para estar realizando o início do andar. Esse grupo ainda apresenta também uma rigidez e uma bradicinisia, que seria uma lentidão do movimento, que acaba influenciando durante esse período também. No entanto, a gente não encontrou que esse grupo, ao realizar com mais afetado ou menos afetado, tem diferença. Mas, para nossa surpresa, o GC, que é o grupo controle, né, que não tem a doença de Parkinson, ele apresentou essa assimetria. E o que a gente julga isso, então? Já que ele apresentou essa assimetria tanto para o deslocamento quanto para a velocidade, a gente julga que ele possa ter usado essa assimetria a seu favor, considerando a baixa complexidade da tarefa, ou seja, a baixa necessidade de adaptação do movimento para estar realizando o andar, ele possa ter realizado isso, tudo bem? Por outro lado, quando a gente olha para a atividade cortical, esse cenário se inverte. O DP acaba sendo mais assimétrico, né? Tanto para a região frontal quanto para a região occipital. E quando a gente fala da região frontal, ela tem uma relação com uma capacidade de planejamento complexo e resolução de problemas. E a gente já viu em algumas literaturas, como por exemplo Jiang 2016, que há uma atividade anormal nessa região para essa população. E normalmente essa atividade anormal ela está relacionada a um déficit no andar e um déficit postural. E quando a gente olha, então, para a região occipital, que também teve assimetria para essa população, a gente vê que ela também, em alguns estudos, é relatada como tendo uma atividade anormal para essa população. Isso porque há uma perda de dopamina lá na retina. E a percepção de informações visuais, que o córtex occipital é responsável, acaba sendo comprometida. Tudo bem? Então, o que a gente tira disso? Que provavelmente essa assimetria cortical, ela possa ser um mecanismo compensatório, já que a gente viu que o andar do grupo doença de Parkinson, ele é simétrico durante o início do andar, durante essa fase de ajuste postural antecipatório. Então a gente julga que ele tem essa simetria cortical para compensar essa possível simetria motora. E aí quando a gente olha para outra fase do andar, então quando ele está fazendo o passo 1 e quando ele está fazendo o passo 2, né, também não há uma assimetria motora, mas há uma assimetria cortical para o grupo doenças de Parkinson. Só que, além das regiões frontal e occipital, que foram apresentadas para o passo 2, no passo 1 ele também apresenta uma assimetria sensório-motora, a qual também é apresentada como sendo uma área que possa ter uma atividade anormal na doença de Parkinson. Ou seja, o que reforça aquele argumento, né, que as alterações acontecem apenas em nível cortical, no entanto, não acontecem no desempenho motor dessa população. A gente julga que isso possa ser um mecanismo compensatório. Ok. E quando a gente está na presença de obstáculo? Né? Colocou um obstáculo ali na frente da pessoa com doença de Parkinson, logo no início do andar. Será que ele pode ajudar? Será que ele realmente vai ser usado como uma dica visual? Ou será que ele vai atrapalhar o desempenho dessa tarefa? Será que essas pessoas vão passar o desafio mecânico vai superar essa informação visual que pode estar facilitando esse início do andar? Quando a gente olha para os resultados de novo, o que a gente encontrou para os ajustes posturais antecipatórios? Uma diferença para a velocidade médio-lateral, né, em que o grupo doenças de Parkinson acaba sendo mais assimétrico que o grupo controle, né, quando comparado ao grupo controle. E ainda o grupo controle acaba sendo mais assimétrico na tentativa livre quando comparado à tentativa com obstáculo. Quando a gente olha para a atividade cortical, ainda nessa fase de ajuste postural antecipatório, né, a gente vê que a tentativa livre para ambos os grupos na região frontal banda teta acaba sendo mais assimétrica quando comparada à tentativa com obstáculo. Na região sensório-motora, a gente vê que para ambos os grupos, um pouco menos evidente para o grupo doença de Parkinson, a presença do obstáculo acaba influenciando mais para que tenha um desempenho motor assimétrico nessas populações, quando comparado à tentativa livre. Quando a gente olha aqui para a banda beta, né, região sensório-motora, a gente vê que o grupo controle acaba sendo mais assimétrico que o DP, né, na presença do obstáculo, e a presença do obstáculo acaba sendo mais assimétrico para ambos os grupos quando comparado à tentativa livre.
Ok, acabamos de falar, então, que a gente contou para os ajustes posturais antecipatórios. Agora, pensando na outra fase, que é o passo 1 e passo 2, o que a gente viu? Que para o comprimento do andar, né, para o passo 1, a gente viu que na tentativa livre, essa população acaba sendo mais assimétrica quando comparada à tentativa com obstáculo, e que o DP acaba sendo mais assimétrico na tentativa livre quando comparado à tentativa com obstáculo. Quando a gente olha para o passo 2, né, a gente vê que o grupo GC acaba sendo mais assimétrico na velocidade, né, para a tentativa com obstáculo, quando comparado à tentativa livre. E a gente vê aqui no suporte simples que o DP acaba sendo mais assimétrico na tentativa com obstáculo, quando comparado à tentativa livre. Para finalizar, pessoal, juro que essa é a última tabela. Para a atividade cortical agora, o que a gente viu? Que tanto para a banda beta quanto para a banda gama, em todas as regiões, a gente pode perceber, ó, frontal, sensório motora, occipital, a gente vê que a presença do obstáculo acabou influenciando nessa maior assimetria para ambos os grupos. O que a gente tira de tudo isso, então? O que a gente sintetizou? Que o obstáculo ele altera os ajustes posturais, mas ele não altera a atividade cortical no grupo doença de Parkinson. E se a gente lembrar, o que a gente viu quando não tinha a presença do obstáculo, é que não alterava os parâmetros espaço-temporais, mas alterava a atividade cortical. Engraçado. Aí quando a gente olha aqui, então, para a velocidade médio-lateral, que foi o que deu a simetria para a doença de Parkinson, ela é uma variável que auxilia a deslocar o centro de pressão. Né? A doença de Parkinson, ela tende a diminuir essa variável com o tempo. Então, quanto mais a pessoa vai tendo de estadiamento a doença, mais essa variável vai ficando prejudicada. Quando a gente olha para o cenário cortical, a gente vê que esse cenário se inverte. Né? Quem passa a ser assimétrico corticalmente, mas não foi assimétrico no quesito motor, é o grupo controle. A gente vê que ele acaba sendo assimétrico para a região sensório-motora e occipital. E a gente vê que essa é uma tarefa de uma complexidade um pouco mais elevada quando comparada à tentativa livre. Né, o que a gente supõe com isso, então? Que para o DP é possível que tenha um limiar para as diferentes complexidades de tarefa, né, como foi identificado por I+1 em 2022, que tarefas de duplas tarefas. Então, por exemplo, andar enquanto está mexendo no celular, andar enquanto está fazendo alguma conta matemática. Pessoas com doenças de Parkinson em uma atividade com complexidade moderada acabam sendo prejudicadas. Né? Então, é possível que tenha um limiar relacionado a isso. E o que a gente identifica? Que não foi possível, então, com a presença do obstáculo, compensar os déficits motores na presença. Bem, então, é provável que o obstáculo não atue como uma dica visual nesse caso. E o mesmo ocorreu para os parâmetros espaço-temporais, né, e para a atividade cortical. Na verdade, não que o mesmo ocorreu, na verdade foi o contrário. Eles acabam não sendo influenciados pela presença do obstáculo. Então, tanto o passo 1 quanto o passo 2, né, e a atividade cortical e a análise cinemática acabam não sendo influenciadas pela presença do obstáculo. O que a gente tira de tudo isso, então? Concluindo, sem o obstáculo, a simetria cortical ela não reflete nos parâmetros do andar, né? Então há uma simetria cortical, mas não há a simetria motora. Com o obstáculo, aumenta a simetria dos ajustes posturais apenas no grupo DP, em contrapartida, em nível cortical, isso não ocorre. E o que a gente supõe com isso? Que há um limiar de dificuldade para a realização de tarefas do início do andar, e por isso que a gente sugere um pouco mais estudos relacionados a isso. Obrigado. Obrigado, Murilo. O microfone está funcionando ou não? O seu tá. Perfeito. Achei que já ia falhar aqui, como sempre. Obrigado pela apresentação. Agora a gente vai para a parte da arguição. Então, eu gostaria de convidar primeiro a Aline para fazer a arguição. Tá, Aline? Você tem 10 minutos para ter uma conversa com o Murilo. Pode ser uma conversa no qual você faz todas as perguntas, ou você pergunta e ele responde, podem ficar à vontade quanto a isso. Tá bom? Só reforçando, pessoal, para não abrir microfone e câmera, quem está assistindo, tá? Para não atrapalhar a arguição, ok? Fica à vontade, Aline. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço o convite do Murilo, o convite do professor Fábio. Eu fiquei muito feliz em poder participar da sua banca, Murilo,
porque eu acompanho desde 2017, né, quando você entrou no laboratório, o trabalho que você desenvolveu lá e até agora os frutos que você tem colhido, né? Então, antes de falar qualquer coisa, eu só queria parabenizar, porque seu trabalho está muito bem escrito. A sua apresentação também foi ótima, excelente. Então, assim, parabéns. Fique tranquilo que tá tudo certo, tá bom? E a gente já discutiu um pouquinho sobre o seu TCC. Então, como eu tenho 10 minutos, eu vou me atentar só em alguns detalhes, tá bom? Para a gente conversar. Depois eu vou te enviar um documento onde eu anotei outras informações, como formatação, tá bom? Mas nem vou falar sobre a formatação nesse momento. Então, vamos lá. Eu queria começar, Murilo, falando um tópico que você levanta na sua introdução. Eu vou ler a frase para você. Não sei se você está com o seu arquivo aberto aí. Se quiser, eu posso falar onde está a página. Peraí, pode falar. É na primeira página da introdução. Uhum. Calma aí, que agora eu estou abrindo a minha. Na página 1, da introdução, lá no finalzinho, tá, você inicia a frase: esse estímulo gera grande quantidade de informações, resultando em uma melhor programação motora e compensando o desafio mecânico imposto pelo obstáculo. Talvez esses efeitos positivos do obstáculo durante o início do andar ocorram porque esse momento requer mais recursos atencionais do que o andar, o que pode aumentar a atenção otimizando os recursos cognitivos disponíveis. Eu vi que na tua apresentação você falou um pouquinho mais sobre isso, que pode ser contraditório, né? Mas eu fiquei pensando, lendo a sua introdução, que essa é uma informação, quando a gente fala da doença de Parkinson, bem ousada, né? Porque a gente sabe que na doença de Parkinson há uma diminuição da automaticidade do movimento e algumas teorias sugerem que tem uma reserva cognitiva limitada e quando, ainda mais se realizando com outras tarefas, isso pode esgotar essa reserva e trazer alguns prejuízos para a tarefa que está sendo realizada, né? Então, eu queria saber de você como que você acha que o aumento desses recursos atencionais que o obstáculo forneceria poderia atuar como uma dica e melhorar o início do andar? E se você ainda manteria essa afirmação para o seu futuro artigo? Ou se removeria essa informação da introdução? Já que lá na discussão foi visto o contrário, pelo menos no seu estudo. Sim. Bom, eu não sei se eu acabaria removendo, né? Até porque foi uma das nossas hipóteses, é que a presença do obstáculo, ao invés de prejudicar ele, ela acabaria auxiliando. Isso porque, num estudo, acho que foi o do Lucas, se eu não me engano, a gente usou diferentes alturas de obstáculo, né, e a gente viu dentro dessas alturas qual que poderia atuar como uma informação ou qual que poderia atuar como um desafio mecânico ali para ele tá ultrapassando e até prejudicando o início do andar em relação ao desempenho motor. Né? E se eu não me engano, eu até escolhi essa altura de obstáculo nesse sentido, né, a partir da altura do obstáculo utilizado pelo Lucas, que é um doutorando, um ex-doutorando do nosso laboratório. Um doutor já, do laboratório. Isso, desculpa, doutor do laboratório. E eu acredito, se eu me lembro bem, que ele identificou que uma dessas alturas, talvez a de 15 centímetros, tenha sido benéfico para a realização do andar nessa população. Então, por isso que a gente traz que possa ser como, ao invés de atuar como um desafio mecânico ali, 5 centímetros? Tá. Ao invés de atuar como um desafio mecânico, possa ser usado como uma dica visual para ele estar iniciando o andar. Aí, trazendo um pouquinho mais da minha experiência prática também, né, a gente, quando vai lidar com uma pessoa com doença de Parkinson, a gente vê que o andar, ele acaba tem que ser uma coisa mais consciente para essa população. A gente, às vezes, passa algumas dicas para ele, desde auditiva, visual, às vezes a gente coloca o pé na frente, como se fosse um
um obstáculo e ele tivesse que superar aquele obstáculo. E a gente vê que em alguns momentos aquilo acaba sendo benéfico para aquela população. Então, ele olhar para aquilo e ter que superar aquele obstáculo possa ser uma coisa que seja benéfica. Entendi, obrigada, Murilo. Eu acho que então, ali na sua introdução, você poderia deixar claro quais são as alturas que se mostraram benéficas nesse sentido, ser uma dica, e quais não, porque dá a impressão assim de que qualquer obstáculo talvez possa causar essa dica visual. Sim, tá? eu acredito que tenha sido de 15 centímetros, que foi o que eu utilizei, porque eu lembro que em alguns momentos a gente justificava, porque esse 15 centímetros ele é o mesmo que é utilizado nas alturas de meio fio, Sim. guia, né, que é padronizado pela ABNT. Tá. Bom, vamos para a próxima questão, então, que nosso tempo é curto. Desculpa. E eu comentei dessa questão, né, porque no parágrafo seguinte, se eu não me engano, você sugere um achado que você encontrou no seu estudo que está submetido, que demonstra que pessoas com doença de Parkinson apresentam maior dificuldade para iniciar o andar na presença de obstáculos comparado aos seus pares neurologicamente sadios. Então, eu achei que você justificou uma coisa e no parágrafo seguinte contradisse aquilo que você tinha explicado. Então, é só um ponto, se você quiser explicar também o porquê disso, mas achei um ponto interessante de verificar se vai manter ou não. Não, realmente, na verdade, a gente tenta trazer um outro ponto de vista nesse caso. Né? Acho que faltou essa informação das alturas de obstáculo. Se a gente tivesse colocado as alturas de obstáculo, talvez isso teria sido sanado, né? Sim, porque complementa a informação, tá. A gente coloca que em alguns momentos ele é utilizado como dica, em outros ele pode ser um desafio, pode não ser tão vantajoso. Sim. Entendi. Então, eu acho que isso é uma coisa realmente que você pode acrescentar lá para a sua versão final. Se o professor Fábio concordar também com essa sugestão. Outra questão é, na sua revisão de literatura, você coloca uma afirmação dizendo: essa ação adequada é identificada em indivíduos saudáveis e proporcionada pela ativação dos flexores plantares do tornozelo, especialmente pelo músculo tibial anterior. Mas o que acontece? O músculo tibial anterior, ele não é um flexor plantar, ele é um dorsiflexor. Então, só confere depois nessa frase se foi isso mesmo que você quis dizer, tá bom? Eu deixei anotado, depois você vê. Quanto aos seus métodos, não tem nada o que falar. E eu quero ir já direto para a sua parte dos resultados e discussão, tá bom? Na verdade, tem uma coisa em relação aos seus métodos, para eu entender o resultado. A partir de qual momento que os APAs começaram a ser determinados? A partir do prepara, do vai? Em que momento que você avalia faltou, isso? né? Foi a partir do prepara. Tá, então a partir do prepara até a retirada do calcanhar. Tá. Acrescenta na parte dos métodos que tá assim, né? Os APAs foram determinados como quaisquer ajustes, tananã, que ocorram antes de qualquer movimento aparente no pé. Eu sugiro você colocar: os APAs foram determinados desde o comando prepara, vai, como quaisquer ajustes e assim por diante. Tá? Para saberem a partir de que momento que você está avaliando. Bom, então vamos lá para a discussão, que acho que é o ponto-chave do seu trabalho. Eu achei que está muito bem escrita. A lógica que você seguiu é uma lógica que eu concordo também com a linha de pensamento que vocês conduziram a discussão. Mas eu quero fazer uma pergunta especificamente sobre atividade cortical. Você esperava que a assimetria da atividade cortical fosse uma coisa positiva ou negativa? E essa opinião mudou desde o início do trabalho até agora? Não mudou. A gente imaginava mesmo que fosse ter essa assimetria cortical, principalmente nessa fase de ajuste postural, né, que
requer um pouco mais e até um outro programa motor, como comparado à marcha, para o grupo doença de Parkinson, e há muitas dificuldades relacionadas a esse início. Então, a gente esperava que, de fato, quando fosse começar com o membro mais afetado pela doença, né, ele teria uma ativação diferente, quando, não sei se maior ou menor, mas diferente quando comparado ao membro que é menos afetado. Tá. Então, isso se confirmou, de certa forma. Uhum. E você acha que essa assimetria é negativa? Oi? Você acha que a assimetria é uma característica negativa? Não necessariamente. Eu entendo ela como uma forma de ajuste. Uhum. E no caso da doença de Parkinson, eu julgo esse ajuste como sendo um ajuste compensatório. No caso do grupo controle, eu julgo isso como sendo eu até coloco lá, um é compensatório, o outro é uma estratégia utilizada para manter um bom desempenho do andar. Uhum. Perfeito. Eu perguntei isso, Murilo, porque eu mesma, eu pensava que, logo quando eu comecei a pesquisar sobre o meu trabalho, que a simetria a nível cortical seria uma coisa negativa. E, na verdade, hoje eu tenho essa visão também, que, na verdade, a gente tem compensações a níveis corticais para evitar algumas alterações motoras já mais periféricas, né? Bom, então, pensando nisso, eu fiquei pensando se você tem os dados que a gente sabe que foi mais ou menos assimétrico, mas essa assimetria corresponde com o lado mais afetado pela doença de Parkinson no início dos APAs e o contralateral a nível cortical, ou não tem como pegar essa informação? Tem sim, Eline, mas é uma informação um pouquinho... Eu já pesquisei, eu fui atrás, foi uma sugestão do professor Fábio também, mas é um pouquinho trabalhosa para a gente fazer, mas tem como sim, e eu acho importante também colocar, né, para a gente definir qual que é o membro ali que está puxando mais essa maior atividade ou menor atividade. Sim, e até eu fiquei pensando na atividade cortical, se essa assimetria ela corresponde com o lado contralateral ou não. Tá bom. Bom, Murilo, as outras questões a gente pode conversar no laboratório. Só queria dar parabéns novamente e eu mando também as sugestões que eu escrevi aqui no documento para você. E eu que agradeço, Aline, muito obrigado. Obrigado, Aline, pelas sugestões. Acho que são coisas para o Murilo pensar para a publicação, não tanto para o trabalho de conclusão de curso. Desculpa te cortar, mas a gente tem um tempo restrito para esse momento. Agradeço de novo a sua colaboração e a atenção na leitura do trabalho. Tá? Agora, então, eu passo a palavra para o professor Sérgio. Sérgio, pode ficar à vontade. Obrigado, Fábio. E agradecer o convite do Murilo, do Fábio. Satisfação grande, né? A gente fica muito tempo sem conversar e a gente vai vendo, né, as coisas que vão aparecendo aí de resultado, muito legal. Satisfação também estar compartilhando aqui a análise com a Aline, muito bacana. Vamos tentar fazer, porque é muito difícil para mim, vou tentar fazer uma economia de tempo, né? Então, tentar fazer um elogio só, né? E falar 3 perguntas de uma vez, para dar um tempo para você responder, e assim eu tento ficar quieto aqui, Murilo. É o seguinte, o elogio, veja, eu acho que é um trabalho assim, muito bom e bem estruturado. Interessantemente, várias coisas que a Aline falou, eu tinha marcado aqui nas minhas questões, várias coisas são bem próximas, acho que, de preocupação. Eu vou tentar sintetizar, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Então, o elogio, então, é o seguinte, você fala assim, esse negócio de convívio só dá problema. Você está ficando muito parecido com o seu orientador. Esse é um problema, né? Porque aí o cara está sempre na frente. Você pega uma qualidade, uma organização de trabalho que honestamente, assim, de experiência prévia minha de banca, poderia ser um trabalho de mestrado sem questionamento, não tem conversa. Então, não é só porque já é outro nível, mas é pela consistência do trabalho, pelo tipo de proposta experimental, pelo nível de qualidade das medidas, várias coisas avançam, né? Vocês são muito ligados nos limites, né? Vocês, o grupo todo, né? Então, enfim, esse é o elogio, assim, parabéns, porque esse trabalho é, assim, excelente como trabalho de conclusão de curso,
Mas isso aí não faz nenhuma diferença mais. A gente está conversando aqui com a qualidade geral do trabalho, que o requerimento de conclusão de curso geralmente é muito baixo e o desempenho que você mostra aqui do ponto de vista acadêmico é muito alto, é relevantíssimo e eu fico muito contente assim, com o resultado final e com a condição que vocês conseguiram de combinar muitos detalhes, assim, complexidade, né, de diferentes tipos de medidas, diferentes tipos de discussão. Enfim, parabéns mesmo, muito legal, satisfação. As questões eu vou tentar sintetizar em 3 pontos. Um ponto genérico que está na introdução, um ponto único de um detalhe metodológico, que a Aline até esbarrou nele aí, e um outro da discussão também, que não é muito longe do que foi falado, mas tem suas especificidades. Então, vamos lá. Questão geral, quando eu começo a ler a sua introdução, você fala assim, ó, primeiras palavras, tá? Uma boa habilidade para iniciar habilidade, né? Então, todo mundo sabe que o andar pode melhorar, inclusive no parkinsoniano você poderia treinar para várias coisas de interesse, né, no tratamento, para o dia a dia, etc. Vocês fazem isso no projeto, inclusive. Mas o ponto é o seguinte, você fala na sequência que vocês estão medindo ajuste postural antecipatório, e você usa o termo estereotipado. Então, eu queria, assim, é uma curiosidade, mas vale a pena para amplificar o contexto, principalmente do ajuste postural antecipatório, como é que essas coisas funcionam, né? Eu queria saber, por exemplo, a literatura mostra algum efeito positivo de treinamento do início do andar para ajuste postural antecipatório? Porque, assim, uma coisa que supostamente é automática, ela melhora com o treino? Em que medida? Então, essa é uma curiosidade, porque você também menciona a questão da consciência envolvida. E parece que uma tendência, né, é ter um controle mais consciente para tentar suprir deficiências do grupo de doença de Parkinson. Independente da estratégia, parece que é um crescente isso, né? A necessidade de botar mais consciência na história. E, nesse sentido, o ajuste postural antecipatório é uma medida muito bacana por conta disso. Mas, enfim, esse comentário geral. São só 3, dá para você guardar na memória, vou falar tudo de uma vez para economizar tempo. Certo? Ficou claro, né? Só beleza. O segundo ponto metodológico, que a Aline começou a falar, que eu disse, é a questão do que é exatamente considerado antecipatório. Porque você fala assim, você usa o critério de movimento aparente, né? Movimento aparente é o que dá para a gente ver, por exemplo, num vídeo, né? Mesmo que seja na cinemática, mexeu o pé, que é o que você... Mas você também mede força aplicada na plataforma, não é? Então, a força, ela faz parte do quê? Ela faz parte do movimento ou ela faz parte do que você fez antes? Se fosse um movimento de braço para ajuste postural antecipatório, a hora que você dispara na fase balística o movimento de braço para alcançar alguma coisa, ajuste antecipatório é antes da fase balística do movimento do braço. Então, no caso da saída, o que é exatamente a referência? Que é o que a Aline perguntou, mas fazer força na plataforma é antecipar o que vai acontecer ou é o próprio movimento de saída? Então, é essa questão metodológica, e aí, então, a partir de quando você começou a medir, esse é o ponto que eu acho que vale a pena, né? A gente pensar um pouquinho o que é antecipação, o que não é. E, honestamente, eu não tenho clareza se está ou não está confundindo o que é antecipatório com o que é movimento em si, mas é esse o ponto do método, que é um detalhe do método, nada tão preocupante, mas é uma questão que vocês estão num nível de detalhe alto, acho que vale a pena pensar sobre isso. O terceiro ponto, me achar aqui, é sobre uma questão, então tem um pouquinho de método na história, mas é a interpretação que você faz, que eu queria que você, na verdade, desse um pouco mais um pouco mais de substância na sua interpretação, mas você menciona aqui naquela fim da primeira página aqui, você fala que, falando da literatura, que o obstáculo ele é um estímulo atencional, naquele sentido que você comentou, né? E eu fiquei pensando, eu sei que é difícil separar experimentalmente, mas se na hora de interpretar isso, você não tem uma certa confusão entre os efeitos do obstáculo. Porque como é que exatamente é só estímulo, e do ponto de vista atencional tem esforço, e quando é que é só um problema, que é a parte do desafio, mas ele é
mecânico, ele é um desafio motor, né? Então, lidar experimentalmente, se você fosse pensar no experimento futuro, e se isso fosse importante para a sua discussão, você acha que existe também no sentido de juntar a tarefa, está botando as duas coisas juntas, existe maneira de eu separar esforço cognitivo requerido por uma tarefa mais difícil, porque você menciona o trabalho aí não publicado de diferentes níveis de dificuldade, né, feito no laboratório, mas no seu caso, esse esforço ele não está sendo confundido com o esforço mental, porque você tem dado, né, da área pré-frontal, inclusive, e tenta esboçar isso daí. Então, em última instância, o que eu estou tentando pedir para você, pensando um pouco nessa questão, é se você poderia dar um pouco mais de detalhe nas coisas que você mencionou, dessa interpretação de compensação, em particular, né, que você chama de limiar. Como é que é essa compensação exatamente? Né? Eu não sei se ficou claro o ponto aqui, né? Porque ao mesmo tempo que esta tarefa aqui, deixa eu tentar deixar mais claro, né? Ela é um estímulo visual, atencional, ela vai aumentar necessariamente a demanda, não é? E aí, onde é que entra a atenção? A atenção está no fazer mecânico ou a atenção é um aspecto de escolha, um aspecto abstrato? Enfim, eu não sei se isso te ajuda muito a discutir. Eu fiquei muito contente, acho que tem consistência, mas como o resultado é muito variado e cheio de detalhes, um pouco concordo, um pouco não, né? Eu tinha zilhões de outros detalhes para perguntar. Mas essa que é a ideia, se você puder falar um pouco mais da sua interpretação, da questão de limiar e da questão de compensação. Acho que era isso, Murilo, o pacote de 3 perguntas, que é o que me cabe aqui, e eu sei que é relativamente bastante, mas fique muito à vontade. Mais uma vez, parabéns a você, ao Fábio e todo o grupo aí que tem feito o estudo sobre doença de Parkinson avançar bastante, né? Isso é uma satisfação para a gente. Bom, primeiramente eu agradeço, professor, por ter aceitado o convite, por estar contribuindo aí com a discussão. Eu vou começar pela última pergunta, porque se eu não responder ela como um todo, aí você pode me cortar, não tem problema. Primeiro você perguntou da compensação, né? Como que a gente chegou a essa discussão? Como que a gente acha que ter uma maior assimetria cortical acaba sendo uma compensação da atividade motora? É isso? A gente interpretou da seguinte maneira. A gente imaginou, professor, que na presença de um obstáculo, né, por ter aquela informação ali, e pelo que eu já disse para a Aline, a gente imaginar que com aquela informação ele faria, até com o membro mais afetado, dando mais atenção para aquela tarefa, ele faria de uma maneira um pouco melhor, né? Teria um desempenho melhor. E aí, por isso que a gente achou que essa atividade cortical ela seria compensada. Porque o membro menos afetado, né, ele já não tem tanta necessidade tem ainda, né, por conta do envelhecimento, entre outros fatores, dependendo do estagiamento da doença, mas a maior dificuldade é no membro mais afetado, né, e tendo aquele obstáculo como uma dica visual, e pensando na assimetria como sendo um fator compensatório na doença de Parkinson, a gente ia imaginar que com aquela dica visual se tornaria uma forma dele ultrapassar aquele obstáculo com um menor gasto de energia, vamos dizer assim. Só um adendo, Murilo. Ó, o que me preocupa, o ponto mais específico é assim, as teorias de atenção mostram, por exemplo, com relação à performance motora, se você faz mais esforço, você melhora e pode compensar decaimentos, inclusive, na parte motora, do ponto de vista atencional. Isso não quer dizer que tem que ter estimulação diferente visual. Então, no outro extremo tem isso. Eu estou perguntando assim, é a presença, é a dica visual e a tarefa em si, com o aumento de força necessário, com e sem obstáculo, ou é o esforço individual de cada um? Ou até a consciência da limitação de um parkinsoniano, entendeu? É essa a história. O negócio está na estimulação visual ou está no que ele faz, e às vezes conscientemente, ou nesse caso parece cada vez mais conscientemente. Bom, se eu entendi, professor, eu acho que a presença do obstáculo, ela sim influencia nesse caso. Aí acho que meio que você tentou dizer se isso é um fator que a gente deve direcionar ao obstáculo ou isso é um fator mais individual, né?
direcionado ali ao indivíduo. É isso? No fundo, assim, se vale a pena tentar separar esses fatores. Na hora que você você botou o obstáculo, está visível ali, as coisas funcionam junto. Mas a discussão tende, porque você envolve aspecto atencional, fala da área pré-frontal, etc. Uhum. E aí, se vale a pena tentar, se existem elementos para separar essas coisas. Porque aí sua afirmação fica mais forte quando você tem elementos para separar o argumento. É esse o ponto. Quando você bota lá um negócio, a gente sabe que no pacote vem tudo junto. Você tem que botar mais força e tem que estar atento à tarefa nova. É esse o ponto do esforço. O que não diminui toda a sua complexidade da discussão e a sua sugestão. Mas é um ponto que dá para a gente considerar, sim. Sem problema. Agora, saber dizer exatamente, eu teria que pensar um pouquinho melhor. Aí, professor, ainda quanto à discussão era isso ou tinha mais alguma questão? Não, era esse o ponto mais importante. Tinha aquele detalhe do método e uma questão geral lá da aprendizagem. Você falou do método, como que a gente determina, a partir de que momento e até que momento a gente determinava o que era ajuste postural ou não, né? Bom, para análise, nesse caso, a gente determinou a partir do prepara, né? Já que a pessoa iniciava com o olho fechado, e a gente já pedia para ela iniciar com o olho fechado nesse sentido, para que ela não fosse fazendo ajuste algum, ou já planejando o movimento, até porque ela não sabia se o obstáculo estaria ou não presente, né? Isso era um fator surpresa também. Ela não sabia se o obstáculo estaria ou não presente, para ela estar iniciando o andar, para ela estar só planejando o movimento a partir do momento que ela abrisse o olho. Aí ela abriu o olho, e aí sim ela fazia esses ajustes posturais, e a partir do vai, então era um momento determinado também, né, ela iniciava o andar. E era a partir desse momento, então, que era, talvez possa ser que, não, na verdade era, a partir desse momento, que ele tira o calcanhar da plataforma, através das análises cinemáticas e através também das análises ali de força, a gente consegue saber o momento que ele tira esse calcanhar e a gente define como sendo o ajuste postural. Era isso, professor? Não sei se... Certo? Não, é isso, né? A força aplicada e o tempo que ele está fazendo a força não entrou dentro daquilo. Precisou ter o movimento. Tem um atraso entre começar a força e gerar, né? E gerar o movimento, não é isso? Isso. Tá. Beleza. Quanto à introdução, você pediu para eu... Né? Peraí. Se treinar isso daí, melhora a parte do ajuste postural antecipatório. Bom, eu, pelo menos, não me lembro de ter visto algum estudo que teve uma intervenção nesse sentido, de melhorar os ajustes posturais antecipatórios, mas nessa população a gente sabe que tem uma ausência ou pouca atividade do músculo tibial anterior, né, bem como sintomas como lentidão do movimento, né, o congelamento do andar. E a gente vê que, na verdade, tem algumas intervenções, como, por exemplo, o andar em esteira. A gente vê que o andar em esteira ele melhora alguns parâmetros do andar. Eu não vou lembrar para dizer para você quais são esses parâmetros do andar. Eu acredito que seja velocidade. A gente não viu ainda, eu acho que não tem estudo nesse sentido, que olhou para o ajuste postural antecipatório. Eu acho que possa não melhorar, porque a justificativa da esteira melhorar é por conta da ritmação do movimento. Ah lá, o professor falou que tem estudos do Vitor Beretta. Com intervenção para ajuste postural, Fabinho. O Vitor trabalhou com um efeito agudo, né, do treino da plataforma móvel. Então, ele viu alguns efeitos positivos de intervenção no ajuste postural, mas tem estudos com controle postural que olham também para o ajuste postural. Pro ajuste. Então, o paciente ele consegue ter uma certa melhora depois de uma intervenção voltada para esse tipo de ajuste. Bom, então é isso. Então tem estudo com intervenção. Desculpa, professor, até porque eu não sou muito ligado na questão da intervenção, o meu é mais o estudo. Aí depende, na discussão, a história do consciente e inconsciente, né? É esse o ponto da preocupação.
o que melhora, o que é menos consciente, então tem que valorizar, né? Eu acho que tem que... Aliás, a incerteza do obstáculo tem que ser valorizada aí no resumo, no trabalho, que é um ponto importante. Eu sei que é controle experimental isso daí, mas precisa estar muito claro que o sujeito não sabe se tem ou não tem obstáculo. Sim, é que o ponto que eu ia chegar é que, mesmo que eu não soubesse que tenha estudo com intervenção, é que há esses déficits no andar, né, rigidez, bradicinesia, essa pouca atividade do tibial anterior, que poderiam ser melhoradas. E aí, professor, né, já que é realmente um ajuste estereotipado. Show de bola. Parabéns. Muito bem. Obrigado. Eu estou supondo que você entrou no mestrado, mas eu não ouvi a notícia ainda. Mas, enfim, parabéns, porque certamente você entrou. Abraço. Obrigado, professor. Obrigado, Sérgio, pelas colocações. Acho que sempre faz a gente pensar em novas formas de explicar o resultado, ou interpretar o resultado. Então, acho que é importante para o Murilo. Eu vou abrir mão do meu tempo de arguição, normalmente não faço, mas eu queria falar alguns pontos, né, do processo, né, da formação do Murilo. Né, concordo com o Sérgio. Ele entrou no mestrado, o Sérgio foi aprovado ontem. Né, não quer dizer que porque o Sérgio considerou o seu trabalho como uma possível dissertação, você não precisa fazer a dissertação no mestrado, então vai ter que fazer outra. Mas eu concordo com o Sérgio em termos do nível do trabalho de conclusão de curso, comparando com outros trabalhos de conclusão de curso, a gente vê a qualidade e a dedicação que o Murilo teve. Ele já está na parte final da escrita do artigo, né? Então, para ver o quanto estava bem estruturado, ele teve que traduzir do inglês para o português para fazer o trabalho de conclusão de curso, porque o nosso departamento não aceita trabalho de conclusão de curso em inglês. Então, isso mostra, um dos pontos que mostra a qualidade, mas o Murilo tem muita qualidade, ele tem trabalhado já acho que 5 anos, faz que ele está no laboratório, né, tem ajudado muito as atividades, né, o desenvolvimento dele é bem grande, né, não é à toa que ele ingressou no mestrado agora, né, e acredito que vai trazer bastante frutos, tanto para o laboratório quanto para a formação dele. Né? Então, assim, para mim é um prazer vê-lo terminar a graduação, né, e sempre com bolsa, né, o Murilo tem bolsa no laboratório desde o primeiro ano. Né? Ontem eu nunca tinha contado, mas ontem a gente contou, ele teve 5 iniciações científicas, ele está na 5ª bolsa de iniciação científica, 2 da FAPESP, 3 da PIBIC, né? Então, não é à toa que o trabalho está bem estruturado, que ele está chegando nessa fase, que foi aprovado no mestrado, né? Já tem 2 publicações como coautor, possivelmente até o final do ano ele vai ter uma publicação como primeiro autor, né? Então, acho que não tem muito mais o que falar em termos da qualidade do Murilo, da qualidade do trabalho dele, né? Espero que ele continue na mesma linha do que ele vem trabalhando, né? Em termos de dedicação, de participação, né? E acho que em termos de conhecimento é um processo que ele vai adquirindo cada vez mais, melhorando o que ele tem limitação, né? E dentro da entrevista ontem no mestrado, ele tem claro quais são as limitações dele, o que ele precisa melhorar, ele deixou isso bem claro nas perguntas, então eu não preciso ficar falando para ele, ele sabe o que ele precisa fazer, né? Então isso facilita o meu trabalho, né, de orientador, né? Só estou aqui para ajudá-lo a melhorar. Então fico muito feliz, né, e parabenizo o Murilo pelo processo dele de formação, tá? Murilo, quer falar alguma coisa para finalizar? Só agradecer mesmo a você, Fabinho, por todo esse tempo de orientação, aos convidados, professor Sérgio, Aline, que contribuíram bastante com a discussão, que ainda está em aberto e dá para a gente acrescentar bastante coisa ainda, mudar a linha de raciocínio sem problema nenhum. Agradecer também minha família, porque, de certa forma, é um momento de conclusão,
agradecer aos amigos, a galera do laboratório, do Movilab. Então, agradecer a todo mundo, pedir para quem puder, e se quem não puder não tem problema ligar a câmera, a gente fazer uma fotinha, isso aqui tem que ir para o Facebook. Só um minuto, Murilo, que a gente vai só conversar a banca para ter a decisão. Tá? É provável que você já saiba pelos pontos levantados, mas a gente precisa só conversar antes de você fazer a foto, tá bom? Tá, então a gente sai, o que é? Eu vou tentar fazer outra. Criar uma sala só comigo, com a Aline e com o Sérgio. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Beleza. Então, sabota a missão, pessoal. Espera um pouquinho. Vamos ver se eu consigo. Deixar a Aline aqui, cadê? Aqui. Na verdade, o que vai acontecer, vocês vão para uma sala, né? Na verdade, 2 salas por 2 minutos, que acho que é o tempo que a gente precisa aqui para conversar, e aí depois vocês retornam para essa sala principal, tá bom? Então só vai ficar eu, Sérgio e a Aline aqui, e vocês vão para outra sala, não vai precisar sair, não vai precisar fazer nada, é só aguardar. Só o pessoal precisa aceitar para ir para outra sala. Tiago e a Márcia. Senão eu vou remover. Daí. Tiago aceitou. Márcia, pode aceitar também, por favor. Eu acho que eu vou removê-la. Assim vai. A gente pode conversar. Bom, eu só pedi aqui o tempo para fazer a formalidade, né? Porque daí ele também já fica sabendo da aprovação ou não. Imagina, super tranquilo, né? Parabéns aí, muito legal, hein, Fábio? Muito bacana. Eu já não lembrava mais o que ele tinha feito antes. Eu não lembro, acho que uma vez lá no começo dei parecer em alguma coisa dele, faz muitos anos já.